Meu nome é Noemi Rosa, eu sou bolsista PCI-DA, que é um tipo de bolsa do CNPq, no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. E nós estamos, neste momento, trabalhando no desenvolvimento de um sensor, um teste que detecta o SARS-CoV-2 na saliva dos voluntários. É um teste simples e rápido, não invasivo, que é legal destacar, porque quando a gente pensa em teste para Covid-19, a gente já logo lembra do PCR, que tem a coleta nasofaríngea. Com o nosso teste é o seguinte, a pessoa vai cuspir a saliva num local apropriado, e aí ela vai ser colocada no nosso sensor. Algumas pessoas chamam de chip, mas ele é um sensor que ele tem um eletrodo, e nós vamos incubar essa saliva desse voluntário, desse paciente, no sensor, e vai ser feito já tem um anticorpo para SARS-CoV-2, e é feita uma leitura num aparelho, que tem um aplicativo, e é uma resposta eletroquímica, se tem ou não o vírus na saliva daquele paciente. Primeiro, a rapidez. Um probleminha que a gente enfrentou desde o início da pandemia foi que a demora nos testes, a demora na resposta dos testes. A gente sabe que a técnica de RT-PCR é o padrão ouro, utilizada no mundo todo pela Organização Mundial da Saúde, recomendada, porque ele tem uma alta sensibilidade, mas ela exige pessoas especializadas, reagentes, e principal é a demora no resultado desse teste. O nosso teste, o resultado é disponibilizado no mesmo dia, em poucos minutos. Além disso, além dessa rapidez, não invasivo, como eu já citei, né? Você vai cuspir a saliva, não vai precisar inserir o suave na nasofaringe, então não vai causar o incômodo. E ele pode ser um autoteste, o próprio voluntário, o próprio paciente pode fazer essa coleta, não é necessário alguém especializado. E também ele é usado junto com o celular. Então, ele pode ser levado para qualquer local, a gente tem falado muito que, de repente, pode ser lido no aeroporto, na rodoviária, numa escola. Então, ele tem diversas vantagens. Rapidez, o baixo custo, não necessidade de pessoal especializado, de materiais especializados, e portátil, isso é muito importante. Também para ir para locais onde há difícil locomoção, comunidades mais afastadas, bem interessante. O nosso grupo, sob a supervisão da doutora Thalita Mazon, lá no CTI Renato Archer, vem trabalhando já há alguns anos no desenvolvimento de biosensores. Então, houve uma publicação no ano de 2019 de uma colega, Aline Macedo Faria, que desenvolveu um biosensor, mais ou menos com esses mesmos princípios. Você pega um anticorpo, adiciona, incuba ali no eletrodo e adiciona a amostra, o analito, no caso do Zika vírus era a urina, e em 15 minutos eles tinham o resultado para saber se era positivo ou negativo. Na época do Zika vírus, vocês lembram bem da dificuldade com as grávidas, cujos bebês apresentavam microcefalia, então é sempre muito importante o diagnóstico. Além disso, no Zika, também tinha a reação cruzada com dengue e com chikungunya, e o teste que foi desenvolvido lá no CTI conseguiu não ter essa reação cruzada, então é específico para Zika vírus, e com a rapidez, e também usar uma amostra de urina. A partir daí, a gente foi adaptando para outros usos. Então, a gente estava trabalhando no desenvolvimento de sensores para detecção de doenças cardíacas, no caso de algumas proteínas que são alteradas durante o infarto agudo do miocárdio,
E com o advento da pandemia, a gente acabou migrando, adaptando a mesma técnica, só que utilizando para o anticorpo anti-SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Eles têm uma parceria com uma startup, a Crop, e eles já estavam padronizando uma coleta com um pool de saliva, com diversos voluntários, utilizando a saliva para fazer os testes de PCR. Aí tem uma empresa de São Paulo, a Vistobio, que também fez uma parceria e aceitou, então, utilizar esse material desses voluntários, essa saliva, e fazer uma comparação dos resultados do PCR com o nosso teste para poder validar, porque é necessário você fazer uma comparação para poder validar e ter certeza se o seu teste tem os resultados iguais, melhores, piores, do que os testes que já estão em uso. Então, surgiu, como eles tinham esse banco, esse material, a gente fez essa parceria e aí eu me deslocava com os sensores até Botucatu para fazer os testes com essa saliva que já estava coletada dos pacientes, ou dos voluntários, ou também dos próprios funcionários lá do laboratório, que foram os voluntários para os controles negativos, que é sempre muito importante, né? Quem faz pesquisa sabe que a gente tem que trabalhar tanto com a possibilidade dos positivos, quanto com os negativos também, para a gente poder fazer as comparações e estabelecer a validação do nosso teste. Foram muitas vidas perdidas aqui no nosso país, ao redor do mundo, e mesmo as pessoas que não morreram também passaram por situações muito complicadas e algumas ainda estão com muitas sequelas. Então, a gente sabe da importância de um teste rápido. O que a gente propõe é rapidez no diagnóstico dessa doença, para que seja encaminhado o mais rapidamente possível, e também a preocupação com a questão da transmissão, porque se é feito o diagnóstico rápido de uma pessoa, ela não vai transmitir para a família, ela não vai transmitir para os colegas de trabalho, de escola, para as pessoas no transporte. Então, a importância desse teste é a rapidez e poder diminuir, né, assim, de uma forma grande, a transmissibilidade desse vírus que ainda é alta. O que a gente deseja é que sejam realmente feitas essas parcerias para que esse teste possa chegar à população, principalmente à população carente, né? Porque o custo, por exemplo, do teste, quem tem um plano de saúde, conseguia uma resposta um pouco mais rápida. Quem foi fazer pelo SUS acabava demorando muitos dias para ter esse resultado. E outras pessoas que acabaram optando por fazer fora desses dois acabaram pagando por isso. E o que a gente gostaria é que fosse fácil acesso para a população de modo geral.